On the white. Vai, Rafa. Fala, galera! Muito boa noite, alegria. Fala, galera, boa noite, alegria, tudo bem? Rafa Trader na área aqui. Boa noite, galera maravilhosa desse chat. Estou aqui com os meus queridos, ilustríssimos amigos hoje, Renan Roça e Eduardo Garufi. E ali, do outro lado também, a galera da Modal. Por favor, galera, dê uma boa noite aí, vamos lá. Boa noite, Rafa. Tudo bem, cara? Como é que estão as coisas aí? Aqui tudo lindo, né? Tudo ótimo. E aí, galera? Que bom. Como é que vocês estão? Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Garufo. Boa noite, Rafa. Você tomou banho hoje, Renan? É quinta-feira hoje. Quinta-feira. Hoje é dia de tomar banho. Última quinta do mês, tá certo. Boa noite, preparação pro Natal. Beleza. Hoje eu tô bem a caráter aqui. Hoje é não é hoje o Natal Day, não. Mas hoje eu estou a caráter aqui, né? O Urso Noel, tá? E é isso aí, tá? Deixa eu ver quem é que tá no chat aí. Tem muita gente, né? Imagina se eu ficar falando o nome de todo mundo aqui, cara. A gente só acaba esse negócio aqui amanhã, né? Tá? Mas beleza, vamos para o nosso tema de hoje, tá? Qual é o nosso tema de hoje, ilustríssimo, querido Eduardo Garufi? Olha só, Rafa. Olha só! Como fala o Rafa, né? Olha só! Hoje a gente tava conversando, né? Pô, como é que a gente vai ajudar a galera no Patada hoje, né? E eu percebo como um cara que frequenta a sala do Rafa, e vai com o Rafa e com o Renan, que há a galera que tá na sala lá, né, Rafa, tá mais tranquila agora, né? Recentemente, com o trabalho que vocês vêm fazendo, a galera tá ficando menos ansiosa. Mas eu percebo que quando a galera aprende um operacional, você quer tanto entrar nas entradas que o operacional aparentemente dá, que você acaba virando um Rambo. Né? E isso não é necessariamente bom, né? Hoje até teve um exemplo de uma pessoa que o Renan até pode falar, que fez essa pergunta lá na sala, obviamente a gente não vai falar o nome dele, mas que justamente opera pra caramba. Então a questão é, né, Rafa, como ser um sniper? Você tem que entrar em toda entrada que o operacional dá só porque bateu suporte, só porque bateu resistência, só porque deu padrão de continuidade, só porque quebrou LTA e LTB? É todo lugar para entrar? Ou não? Como é que filtra? Como é que a gente controla isso? Como é que a gente senta na mão? Né, Rafa? Esse é o tema de hoje. Mas o que tem a ver ser sniper? Então quer dizer que eu tenho que pegar um rifle e ir pro mercado e ficar lá assim esperando para tirar? Exato. Eu acho que você e o Renan tem uma característica de sniper, que é assim, ficar na espreita, olhando. Você mais ou menos tem os pontos que você gostaria de trabalhar. Se der alguma entrada ali, se passar um... É que nem o cara que fica lá na moita esperando um bicho passar. Sabe aqueles caçadores de bicho que eu odeio, aquelas coisas que o pessoal faz na Inglaterra lá? Caçando veados, né? Não viados, veados. Veados. E tal. O cara tem que... Às vezes o cara fica lá horas ali olhando, tentando achar o momento certo para dar o tiro. Isso não quer dizer que é uma ordem só por dia, né, Rafa? Às vezes tem mais, né? Às vezes faz 2, 3 operações, 4, mas não dá tiro que nem Rambo. Eu acho que... Como é que a gente pode fazer isso, né, Rafa? Como é que a gente pode pegar um gráfico, pode te dar um monte de entrada, e você falar, cara, essa eu faço, essa eu não faço, por que eu não faço? Eu vou dar o meu exemplo antes de vocês falarem. Eu hoje não fiquei nem vendendo e nem comprando muito, cara. Aquela alta toda que o índice deu, eu fiz 2 compras, na alta inteira. Não fiz nenhuma venda, mas eu fiz 2 compras na alta inteira. Agora é fácil olhar e falar, nossa, eu podia ter comprado. Ninguém sabia que ele ia dar 2.000 pontos no Fernando.
né, Rafa? Então, como é que Pois você fica? é, né? Eu fiquei, cara, juro, 2 horas olhando o gráfico subir, mas eu não estava confortável em entrar. Eu vou esperar esse ponto, se ele der isso eu compro, aí comprei, se der isso eu compro de novo, comprei de novo. Cara, tá melhorando muito o meu resultado, Rafa, o fato de ter paciência, de esperar o seu trade. Como é que a gente ajuda a galera nisso? Entendeu? Mas assim, perguntando tanto para você como pro Renanzinho aí, como é que a gente vê um mercado desse aqui hoje, né? E a gente não começa a sentar um monte de boletada aqui, porque você olha aqui, cara, né? Por exemplo, porra, essa alta toda aí, né? A gente pegou da mínima do dia ali até o topo aquele ocozinho que ele fez ali, né? Cerca de 2.000 pontos. E como é que a gente consegue ficar tranquilo de olhar um mercado assim, subindo, subindo, subindo e não sair metendo um monte de boletada, né? Porque assim, as pessoas, o que que elas acham, né, em relação ao mercado financeiro? Acho que quando elas são traders, elas têm que fazer o quê? Tem que pegar ali, né? Porra, eu sou trader, eu tenho que meter um monte de boleta, tá? Eu tenho que começar a sapecar o mercado aqui, porque senão eu não sou trader. Se eu falar para você que, por exemplo, hoje eu fiz 2 operações também, né? Na parte da manhã ali, inclusive, eu fiz somente uma operação de 100 pontos. Aí você vai falar assim, porra, mas como assim, cara? Olha só o mercado, a alta que ele deu aqui de 2.000 pontos, né? Aquela pernada gigante, depois a última pernada do dia ainda deu mais 600 pontos. E naquela parte da manhã ele só fez 100 pontos, tá? O que realmente vem a ser esse lance da gente trabalhar como sniper, né, de conseguir colocar essa tranquilidade dentro do operacional, de ficar tranquilo e não sair boletando toda hora? Então, na minha cabeça, eu posso te dizer o que faz você boletar ou não quando você passa a ver contexto. Não tem outro jeito. Contexto. Contexto. Concordo. Contexto. É o único jeito de você falar assim, não vou vender nessa resistência, não vou vender nessa, nem nessa, nem nessa, porque o mercado está fazendo isso. Tipo, Rafa, o mercado deu uma espirrada quando rompeu a máxima de hoje. Cara, nem micro pullback ele dava. Quer tentar fazer uma venda no plano? Faz. Deu stop, cara? Peraí, esse troço não tá querendo descer. Vou tentar comprar, porra, mas não deu uma entrada do jeito que eu gosto de fazer na compra. Como a minha não deu algumas entradas que eu gosto. Fiquei esperando. Só que se o cara não sabe ler contexto, ele vai olhar o setupzinho quadradinho, do jeito que ele foi ensinado, e pronto. Por exemplo, uma das coisas que você ensina no seu curso, Rafa, é a teoria de Dow. A galera não dá bola. Eu vou te falar pelo meu caso. A galera não dá bola. Para mim, uma das coisas mais importantes de operar a tua técnica é saber muito bem a teoria de Dow. Porque se você sabe bem e você consegue ler o contexto que o mercado está fazendo e quais são os ciclos dele, você fala, tipo, hoje eu fiz uma compra. Eu até mandei pro Renan no fim deu certo. Hoje eu fiz uma compra lá em cima já. E aí começou a cair, lembra? A gente estava na sala. Começou a cair, eu comprei mais um pouquinho embaixo e saí no meio. Deu tranquilo. Por quê? Eu falei, cara, uma alta desse tamanho não vai derreter 2.000 pontos de uma vez. Vai entrar numa consolidaçãozinha no fim do dia. Mas isso é por quê? Porque me ensinaram que, olha, quando andar 2.000 pontos, você pode comprar depois de 100, porque depois de 100, se cair mais 100, você compra de novo e sobe mais 100. Isso é um setup. Contexto é você saber que depois de uma alta desse tamanho, dificilmente o mercado reverte de uma vez. E que provavelmente vai entrar em consolidação. Então você pode ter operações dos dois lados, tanto na venda quanto na compra. Só que como o mercado subiu tanto, eu não queria entrar na venda, porque eu não queria arriscar estar contra a tendência naquele momento. O mercado caiu, acho que uns 500 pontos, né? Chegou a cair uns 500 pontos, né, Renan? 400 e tantos pontos. Deixa eu ver aqui. No fim do dia. 600 pontos da abertura até a mínima. Eu fiz 200 pontos comprando. Eu comprei quase o topo. Entendeu? Mas assim, eu preferi, mas eu sabia o meu risco, entende, Rafa? Essa é a questão. Eu operei suporte, mas eu sabia por que eu estava comprando ele. Entende o que eu quero dizer? Eu acho basado no contexto, né? eu estava embasado em contexto.
Eu acho que tudo, esse negócio de você ser sniper é embasamento em contexto. Você olha o Latson indo para fluxo, beleza? Quem já viu ele operar, viu que ele não sai girando que nem maluco. Tem hora que ele para e senta na mão e fica olhando. E fica lá lendo aquelas linhas subir lá que nem louco daquele fluxo, não faz nada. Porque ele quer esperar o negócio dele no contexto dele, ele quer ver um contexto que dê certo pro operacional dele. Então, eu com um pouco mais de 2 anos de mercado, o que eu pude aprender até hoje é que qualquer setup razoável pode dar dinheiro se você ler contexto. Rafa. Vou dar um outro exemplo, Rafa. Um amigo nosso, Mascarenhas, você conhece ele? Baiano lá. Sim, senhor. Ele opera invertido da maioria. Ele faz 1 de gain para 2, 3 de loss. Fala, nossa, que louco. Só que ele ganha dinheiro, ele tira a grana dele. Só que, assim, muitos alunos dele têm dificuldade. Eu tive no começo, como alunos também, seus também têm dificuldade no começo, como todos os alunos, qualquer professor tem. Por quê? Porque se você olhar você, se a gente olhar você operar, Rafa, se a gente olhar o Mascarenhas, se a gente olhar o Lato, se a gente olhar todos esses caras operando, você vê que tem hora que o cara não. Quantas vezes, Rafa, eu te falei, e aí, Rafa, vende essa resistência? Não. Vai comprar? Não. Entendeu? Por que não? É suporte. Por que não vai comprar aí? Não. Não, ó, aqui, ó. Tá indo, aqui embaixo eu tô pensando. Hoje você fez uma compra legal no fundo ali, Rafa, do dia. Você comprou quase o mínimo do dia. Cara, Não, mas E aí, não, inclusive teve gente que comprou junto comigo ali na sala, né? Foi o Thiago, se eu não me engano, cara. E, porra, eu lembro que ele tava fazendo cerca de mais ou menos uns 1.000 pontos, né? Tava 1.000 pontos mais ou menos, e quase que eu falei, cara. Aliás, o stop gain dele estava em 1.000 pontos, ele estava com um stop gain lá nos 75 mil, e o mercado estava lá nos 75.500, né? Eu falei, caraca, porra, é muito legal ver isso, né? Foi bem trade, assim, de sniper, né? Bem trade você podia ter de estopado, sniper tava mesmo. caindo, mas assim, tava num contexto bom, porque se você olhar para a esquerda, ainda era um range, não era uma tendência de baixa. Era uma tendência de baixa no dia, mas se você olhava para a esquerda, tava no meio de um embololô ali. Quando rompeu aquela máxima hoje do dia, não tinha mais embololô logo para a esquerda, tava lá atrás então assim, tava tipo um caminho livre pro negócio andar. Eu acho que é isso que é mais ou menos a tua visão, teu feeling. Você olha para a esquerda e você vê se tem tipo um caminho livre, né? Se o mato tá capinado, se não tem um monte de briga do lado esquerdo que pode parar o movimento. É o tipo de feeling que você vai pegando com o tempo, né? Então, a minha tela. é isso. Hoje a gente viu esse mercado com essa alta toda aí, né? Eu acho que deu para fazer um aprendizado bom, né? Eu acho que ótimo, por sinal, porque a gente viu um mercado hoje que, assim, na parte da manhã, né? O mercado ele estava bem enroscado ali, até por volta de, quer ver, mais ou menos às 11 da manhã, 11 e pouco. Depois foi onde ele começou a andar, né? Um movimento de baixa ali. Até que ele chegou lá nas regiões lá de fundo, tá? E a partir dali começou a pegar o movimento de alta e começou a andar realmente de verdade, né? E esse movimento de alta que ele iniciou, essa tendência cabulosa que ele deu hoje, né? O Ibov todo deu ali. A gente viu ali Itaú, a gente acompanhou na sala, né? Bradesco, Banco do Brasil, a Petro, a Vale, tá? A Embraer, né? Que Embraer hoje foi a surpresona, né? pariu, bicho. A Embraer realmente foi, né? Saiu aí esses rumores aí de que talvez a Boeing venha a comprar ela, né? Mas elas estão lá em conversação e tal. E eu vi aqui uma alta assim, tipo, absurda, né? Absurda naquele negócio ali. Mas o próprio índice mesmo, que é o que a gente mais opera ali, né? Ele trabalhou nesse contexto bom. Inclusive, eu vou pegar esse dia, tá? E depois, num próximo webinar, eu vou fazer um dia operacional referente a esse dia aqui, né? A gente operando tudo que estava dentro do padrão do dia, né? Para poder também mostrar como é um dia operacional com o mercado numa tendência, tá? Porque, assim, tem muita gente que fala assim que
às vezes, o jeito que a gente opera, né? Eu opero mesmo, assim, muito contra a tendência, mas sempre na tentativa de fazer o quê? Reversão de tendência, tá? Mas não é porque eu faço isso que eu saio pegando todo suporte e resistência para estar batendo no mercado, para estar operando, né? Existe aquele negócio que você falou, Garofo, o contexto, tá? Existe aquela visão e criação de contexto, e realmente a gente ser um sniper dentro do mercado financeiro, e não sair igual um Rambo, tá? E o que eu espero, né, nessa visão de sniper é os contextos do mercado começarem a se encaixar, tá? Vou tomar stop em algumas vezes? Vou, mas na grande maioria das vezes as operações vão vir ao meu favor, tá? Pelo fato do quê? De estar guardando todo o contexto para eu realmente poder dar aquele tiro que eu observo que vai ser mais perfeito para mim, né? Eu tinha um monte de ponto hoje de venda dentro desse mercado aqui hoje, né? E não fiz, tá? Eu vou até abrir o meu gráfico aqui novamente para a gente dar uma olhadinha aqui e dar alguns exemplos, né? Mas tinha um monte de ponto ali onde eu poderia vender e eu realmente não vendi. Por quê? Porque não se encaixava dentro de um contexto legal ali para o mercado para poder realmente estar vendendo, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, cadê o gráfico? Vem cá, garoto. Deixa eu dar uma compartilhada de tela aqui. Aparecendo na tela aí, né? Sim. Legal, olha só para vocês verem aqui. Então, assim, dentro dessa alta toda que o mercado deu aqui, ó, eu tinha bastante ponto. Eu poderia vender dentro do mercado, né? Eu tinha pontos aqui, né? Onde eu poderia ter feito venda, né? Mas dentro do contexto que tinha um mercado ali, né? Não fiz, tá? E dentro da sala a gente estava conversando os motivos de não fazer um tipo de trade desse aqui, tá? Eu lembro quando eu voltei do almoço, foi por volta disso aqui, ó, 2h33 da tarde, né? O mercado estava batendo bem aqui, ó, tá? O mercado estava batendo bem aqui nessa resistência aqui, né? Aqui, e a galera até perguntou, pô, Rafa, e aí, legal, você vai vender o mercado aí? Né, tá batendo nesse seu ponto aí, você vai vender aí? Eu falei assim, não. Eu falo, porra, mas por que você não vai vender, sendo que o mercado tá batendo dentro de uma região de venda sua? Eu falei assim, não, porque dentro do contexto do mercado aqui, o que eu tenho? Eu tenho um movimento aqui de alta bem forte, né? Na parte da manhã, o Renan já falou na sala lá que tinha a visão do mercado batendo 75 mil. O mercado foi para os 75 mil, tá? E a gente olhando pelo gráfico dos 60 minutos, né? Eu falei que, porra, ele depois ali dos 75 mil, e eu tinha essa região aqui dos, por exemplo, 75,325, tá? O mercado ele podia vir mais, tá? Que era essa região aqui, ó, desses 420 pelos 60 minutos para mim. Porque já que ele está com um movimento forte de alta aqui, né? E quem sempre manda no mercado é o tempo maior, então eu via que pelo tempo maior, como ele estava muito forte ali, o mercado ele tinha espaço, tá? E o que ele estava querendo buscar naquele momento era essa região aqui, por exemplo, dos 420, tá? Pô, Rafa, então você vende nos 420? Não, não vendo nos 420. Por quê? Porque é uma resistência de 60 minutos, e eu não opero um gráfico de 60 minutos, tá? Eu opero um gráfico de 5. Então eu tinha um ponto de venda aqui, onde eu não vendi pelo contexto de um tempo maior, o mercado ele está muito forte naquele movimento de alta, tá? E eu estava observando nisso, e sabendo que o mercado podia enroscar aqui, ó, nessa região desses 420 aqui, tá? E foi onde ele começou a dar essa enroscadinha aqui, ó, né? Nessa região, com esses 2,500 aqui, e arrebentou mais para cima ainda, e foi buscar próximas regiões, né, onde a gente tinha aqui depois 75, 670, né?
Aí aqui foi onde o mercado começou a ficar o quê? Mais enroscado, né? Começou a sentir um pouco aí, não sei, talvez, não sei se força fraca ali, tá? Ou uma força maior dos vendedores, e os compradores já não aguentando levar o mercado mais para cima, e aí o mercado já começou a dar uma recuada, tá? Fazendo pivô de baixo aqui, e vindo novamente testar onde? Região aqui, ó. Só que assim, eu tinha o quê? Mercado totalmente de alta, tá? Então assim, existem os momentos do mercado onde a gente vai trabalhando esse tipo de contexto, tá? Essas visões do mercado, para que a gente não saia entrando em qualquer coisa, tá? Eu vi que o quê? A guerra, os touros estavam tomando conta do mercado aqui, ó. Tá? A guerra, o movimento era de alta. Se o movimento era totalmente de alta, um movimento bem forte para cima, não vou ser eu, né, Rafa, que vou entrar ali no mercado querendo brigar com esses caras aqui para querer tentar fazer uma reversão de mercado, né? Lembro quando no final do dia o Garof estava ali, né, falando sobre uma compra dele aqui, eu ainda estava com a visão de que o mercado poderia vir, se ele recuasse, até os 290, né, Garof? E aí ele veio aqui, ó, 310, né? Ou seja, ele veio aqui dentro da região de contexto aqui, do contexto de alta, tá? Fazendo esse last kiss aqui, esse pullback por essa região, mas para quê? Para continuar um movimento de alta ainda. O que eu quero dizer com isso? Tá? Com isso tudo. Eu quero dizer que, assim, dentro do mercado desse, de tendência de alta, eu vou ter resistências pelo meio do caminho? Vou, tá? Eu tenho que sair vendendo em tudo quanto é resistência nesse meio do caminho? Não, né? O único momento que eu encontrei para poder vender nesse meio do caminho aqui foi essa região aqui, ó, quando ele chegou por volta de 75 mil, né? Sentiu aqui, criou um inside, mas ele ficou enroscando, 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 tá? E quando veio fazer esse movimento aqui de reversão, tá? Quando ele estava fazendo essa tentativa aqui de baixa, né? E já foi fazer a reversão novamente para cima, é aquela coisa. Tô vendo que o mercado não tá querendo parar aqui, então vamos lá para fora, tá? Ou seja, é visualizar o mercado, tá? Conseguir observar que existe uma força dentro do mercado, tá? Para estar ao lado e poder agir na hora certa, né? Poder agir dentro da hora que a gente realmente tem que agir. Né? Rafa, por que você não pegou uma alta dessa aqui? Porque não é meu perfil de trader, né? Eu não sou um trader de tendência. Queria ter pego uma alta dessa aqui? E eu juro para você que eu não queria ter pego uma alta dessa aqui. Se eu pegasse uma alta dessa aqui hoje, cara, amanhã eu queria fazer a mesma coisa, o negócio não ia acontecer e eu ia ficar puto da vida, tá? Então, assim, quando a gente fala em trabalhar como ser um sniper, né, dentro das operações, é a gente fazer isso aqui, a gente realmente observar o mercado, observar todo o contexto, né? Observar todas as possibilidades que o mercado tende a fazer ali, observar onde o mercado ele pode parar, onde ele venha a enroscar, tá? Onde ele pode brigar e observar que se a gente entra numa ponta, por exemplo, igual eu entrei aqui, né, na reversão, e você vê que não existe aquela força para o lado que você entrou, você realmente parar, conseguir aceitar a perda e soltar a operação, né? Realmente você estopar e deixar o mercado andar sozinho, para senão você vai tomar um tiro aqui na nuca, tá? Renan, você está falando demais, mas eu vou deixar você falar mais um pouquinho, pode ser? Ah, é? Então tá. É. Posso pegar a tela aí também ou não? Porra, claro, né? Você permite? Que você não pede, que você manda. Ô, louco. Vamos lá. Botei meu profit na tela aí, galera. Eu vou falar um pouquinho para vocês do dia de hoje, tá? Do porquê que, como o Rafa falou, tava já visto 75 mil aí, pelo menos.
enxergo o contexto um pouquinho, de como que eu confirmo as tendências, né? E tentar passar para vocês algumas pequenas dicas aí de como que vocês podem usar da leitura do contexto, tá? Não dá para a gente aprofundar muito, porque, obviamente, isso aqui dá para a gente fazer de vídeo falando só de contexto, né? Mas eu vou tentar passar pelo menos um norte para vocês, algumas dicas básicas para que vocês consigam, talvez, depois, quem sabe, pesquisar e se aprofundar. A gente na sala também, né, Rafa? A gente fala disso todo dia lá na sala, então acho que pode dar uma mão, né, para alguém de repente, né? Primeira coisa, né, cara, o que eu faço todo dia de manhã, né, o mercado acaba de abrir, eu faço uma análise dos tempos gráficos maiores dos ativos que a gente vai operar, né, especialmente índice dólar. Né? Então, o que eu faço? Eu pego o índice aqui na série histórica, eu entender o que está acontecendo no contexto maior do índice, né? Para eu ver se eu tenho a possibilidade de estar numa região de muita resistência ou de muito suporte, se esse gráfico maior, né, que é o diário, está me dando algum sinal de tendência clara ou ele está me dando um cenário consolidado, né? E tentar extrair alguma informação dele que possa me ajudar quando eu juntar essa informação com alguma outra informação que eu adquiri durante o dia, durante o pregão. Né? Então, a primeira coisa que eu faço, desço para o gráfico, o que está acontecendo no gráfico diário aqui? Né? Para mim, né, como eu comentei com o pessoal ao vivo lá na sala, mercado aqui, ó, diário de índice, completamente lateral, sem tendência nenhuma, não tenho tendência bonita configurada, seja uma tendência de baixa, né, com topos e fundos descendentes, né, ou uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes. Eu acabei aqui constatando que a gente estava no mercado lateral, né? O mercado batia aqui, voltava, batia aqui, subia, batia aqui, descia, batia aqui, subia, né? E isso acabou até afunilando, estourou aqui um triângulo, mas não deu muita continuidade no movimento para cima, né? A gente até teve um rompimento aqui, mas o dia seguinte foi uma rejeição muito forte para baixo, né? E aí o que eu notei? Eu notei que apesar desse rompimento para cima aí não ter dado certo, a gente pode ter o quê? Fundos ascendentes no índice. Né? A gente teve uma série de fundos ascendentes. Né? E o que isso aqui me sugeria? Me sugeria topos também, quem sabe, ascendentes. Né? O que me assustava um pouco era essa rejeição que a gente teve na casa dos 75 mil, né? Que era a região onde, para mim, era o topo do gráfico diário. Tá? Sabendo dessa informação, o que eu fiz então? Desci para o gráfico de 60 minutos, né? E comecei a observar de maneira os últimos movimentos que o índice fez, né? Por exemplo, o que eu tinha aqui nos 60 minutos, né? Como é que era a minha leitura de movimento dos 60 minutos aqui, né? Ó, isso aqui é o movimento que eu leio no gráfico de 60 minutos até o momento de abertura de hoje, né? Ou seja, fundos ascendentes, rompimento de topo. Nos 60 minutos, eu tinha uma tendência de alta configurada, tá? Então, o que acontece? Se eu for operar, né? A primeira dica vem agora, né? A primeira talvez seja começar olhando nos tempos gráficos. A dica vem agora. Is your friend. A tendência é sua amiga, tá, pessoal? A tendência é amiga, né? Tentem usar a tendência para facilitar o operacional de vocês, né? O Garuf mesmo falou hoje, não sei se agora na live ou na sala enquanto a gente estava lá, que qualquer operacional, quando ele está alinhado à tendência, ele se torna um pouco mais fácil de se executar. E, de fato, isso acontece, tá, pessoal? Então, sabendo que eu tenho nos 60 minutos uma tendência de alta, né, o que eu esperaria já com essa abertura do dia de hoje? Gapzinho de alta, entre o fechamento de ontem e a abertura de hoje. Opa, gap de continuidade, tá, pessoal? Existem diferentes tipos de gap, tá? Em diferentes tipos de gap, mas esse gap aqui é um gap de continuidade, porque ele dá continuidade a uma tendência que já existe, que é uma tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes, né? Sabendo que eu estou configurado numa tendência de alta, né? O que eu já posso saber? Eu sei que toda perna de venda é correção, é tendência. Toda perna de venda é correção. Toda perna de alta é tendência. Ou seja, eu vou querer operar
essas pernas de tendência aqui. Eu não vou querer operar as correções. Eu quero operar sempre a favor da tendência, né? Ótimo. Então, o que acontece? Sabendo das características desse gap aqui e da tendência de alta, eu falei para o pessoal o seguinte, pessoal, eu vejo o alvo hoje na casa dos 75 mil, tá? Era essa região aqui, marcada nessa linha verde, tá? Eu via pelo menos um alvo na casa dos 75 mil, né? A princípio eu fiquei meio receoso por conta do dia, né, que a gente está operando, quinta-feira pré-natal. Os dias têm me surpreendido com essas pernadas grandes aí. Eu não esperava um dezembro tão movimentado, sinceramente. Mas enfim, né? O alvo apontava para casa dos 75 mil. A tendência estava bem configurada e eu tinha um gap de continuidade, né? Esse tipo de gap aqui, é um gap que ele, quando testado, ele tende a ser fechado, né? Então, sabendo disso, eu fui para o gráfico do intraday, né? Os 5 minutos, que é o gráfico intraday que eu uso para operar a favor da tendência. Beleza. Vamos lá, o que a gente teve no intraday? Abertura do dia aqui, o dia consolidado, bem xoxinho o dia, né? A gente entrou na região de gap. Entrando na região de gap abaixo desse nível de preço aqui, e o preço realmente ganhou um pouco de força, né? Fez o fechamento de gap e foi, na verdade, até no fundo anterior, né? Ou seja, realmente o preço ganhou força quando entrou nesse tipo de gap, né? Que é o gap de continuidade. Beleza. Eu tenho configurada para mim uma tendência de baixa. Então eu esperava pelo menos tentativas de rompimento de suporte, ou seja, você ia montar um contexto de mercado para mim, tá? Num tempo gráfico maior é alta, só que no intraday por enquanto ele é baixa. Perfeito? Então no intraday, enquanto ele continuar rompendo suportes, a pernada de baixa que vai ser configurada num tempo gráfico maior será uma perna de quê? De correção e não de tendência, de correção. Né? Como eu falei no começo da explicação, eu opero tendência, eu não opero correção. Então, qual que é o critério que eu usarei para fazer uma operação? Tá? Para pensar em entrar numa operação. Eu tenho que esperar essa tendência de baixa dos 5 minutos falhar e virar uma tendência de alta nos 5 minutos para eu estar operando a favor de uma perna de alta de um tempo gráfico maior. Que aí sim eu estarei operando a favor da tendência. Né? Perfeito. E sabendo que os 5 minutos ainda era descendente, eu não fiz nada. Por quê? Porque eu quero fazer aquele trade esteiro. Eu não quero ficar me arriscando, né? Eu não quero ficar me arriscando quando o cenário não está muito favorável para mim, né? Aqui eu até poderia tentar arriscar uma venda? Poderia. Mas não é o caso que eu gosto de operar. Sabendo disso, esperei os 5 minutos se movimentar e vi que os 5 minutos fez o quê? Que o fundo anterior. Ó. Rompendo o pivô para cima. A partir desse momento, eu já tinha configurado a possibilidade da inversão de tendência dos 5 minutos para alta. Perfeito? Como que eu faço a confirmação dessa tendência de alta? 2 candles compradores acima da resistência do pivô. Fechamento desse candle aqui, eu já tinha a confiar. A partir desse momento, qualquer pernada de alta é tendência, qualquer pernada de baixa nos 5 minutos é correção. Até que ela seja invertida. Tá? Então, o que acontece? Como que eu posso tentar ser sniper nas minhas operações? Posso tentar ser nas minhas operações. Eu vou comprar aqui embaixo? Aqui deu certo, mas eu estava ainda no cenário contra a tendência nos 5 minutos. Porque esse cenário todo aqui, ó, me mostrava topos e fundos descendentes. É o que o Garoto comentou. Teoria de Dow. Simples, básica. Teoria de Dow, simples e básica, tá? Então, a partir do momento que eu tenho comprador, tá? Intraday comprador com reversão de topos e fundos, tá?
Já tive uma falha de rompimento de fundo, né? Uma falha de rompimento de suporte. O tempo maior, eu sei que o tempo maior, isso aqui é apenas um fechamento de gap. E eu sei que um tempo maior, a tendência principal é alta. Opa, cadê a seta? É alta. Percebem que, sabendo de todas essas coisas, a chance de eu fazer uma operação é muito maior do que se eu fizesse uma operação compradora aqui, ou se eu fizesse uma operação compradora só aqui, do tempo maior. É como se fosse um quebra-cabeça, e eu vou juntando as pecinhas. A partir do momento que eu tenho várias peças, eu consigo visualizar alguma coisa que essas peças montam. E a partir desse momento, eu posso saber das probabilidades. A partir do momento que eu tenho essa inversão confirmada aqui, tá? Com esse candle comprador aqui, sabendo do contexto das outras coisas que eu sei que a probabilidade de um trade comprador ser vitorioso é muito maior do que um trade vendedor. E aí o que eu vou querer fazer? Operar comprado. Operar comprado. Qualquer perna de alta é perna de tendência. Qualquer perna de baixa é apenas correção. Até quando ocorre uma inversão, que foi o que ocorreu aqui em cima. Eu tive uma falha de rompimento de topo e um rompimento de fundo, que é exatamente o contrário do que aconteceu aqui. Rompimento de fundo e rompimento de topo. Percebem? Exatamente o mesmo movimento. Só que esse aqui era a favor de um contexto comprador num tempo gráfico maior. Percebe a força que foi essa compra, tá? E esse aqui é a favor de uma correção de um tempo gráfico maior, ou seja, sem tendência de um tempo gráfico maior. Percebam a diferença do movimento de alta para o movimento de correção. Né? E, novamente, o que acontece quando acaba a correção? Né? Eu vinha topos e fundos descendentes aqui, né? Aqui ele deu essa pirulitada para cima aí. Topos e fundos descendentes, o que ocorre aqui? Quando ele termina a correção, a mesma inversão. Então, assim, são coisas simples que a gente aplica. Topos e fundos é teoria de Dow pura e simples. Pura e simples. Olha só as pernas que a gente conseguiu pegar só com inversão de topos e fundos dos 5 minutos. Percebem? É sempre o mesmo padrão, claro e simples de identificar. Já a inversão de topos e fundos para eu começar a pensar em venda. Vamos ver. Topo, fundo, 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 topo. Opa, agora inverteu. Ou seja, durante toda essa pernada aqui, eu jamais deveria estar pensando em venda. Porque todo o contexto que eu tinha era apenas comprador. Em momento nenhum. Ah, Renan, mas tem a resistência. Aqui no 75 mil que você falou que era o alvo, né, pelos 60 minutos, tinha uma resistência. Aqui talvez tinha uma resistência, aqui talvez tinha uma resistência. Não importa. Não importa. Os pontos de resistência, nesse caso, são pontos onde o preço tende a fazer descansos, tende a fazer correções. Serão testados e muito provavelmente rompidos se eles forem contra a tendência. Numa tendência de alta, você precisa o quê? Rompimentos de topos, rompimentos de resistência. Numa tendência de baixa, você precisa de rompimentos de fundo. Simples assim. Assim simples. Tá? Sem complicar muito. Eu acho que essas são algumas dicas básicas que cabem no nosso tempo, né? Como que vocês farão essas entradas aqui? Aí depende do operacional de vocês. Quem acompanha a sala sabe que eu tento entrar sempre nos pivôs do 1 minuto, né? Eu uso as inversões de topos e fundos do 1 minuto para pegar as compras. A gente teve entrada, eu acabei não fazendo na tela, mas a intenção não é eu ficar fazendo na tela, é o pessoal fazer por conta própria. O pessoal está conseguindo pegar essas pernas, estou gostando de ver. Até inclusive aqui no mercado
do começo do dia, que foi o mercado, o pessoal soube se virar bem, né? Outra dica que eu posso dar para vocês também é o seguinte, é quando vocês têm muita sobreposição de barra. No começo do dia, como a gente teve barra sobreposta, né? A gente tem várias barras aqui, deixa eu aproximar. Aqui no começo do dia, ó. Ó. Muita barra aqui, ó, que tá no mesmo nível de preço. Ó, sobreposição, sobreposição. Ou seja, mercado enroscado. Tomem cuidado, é mais difícil de operar. Como mudou isso quando o mercado assumiu uma posição de barra aqui? Bem pouco. Apenas. Tá cortando bastante o O que áudio do Renan. Tá pra você também aí, Rafa? Tá, cortando eu bem? acho que é a internet da Xuxa dele, né? Deixa eu aproveitar Pode então, ser. Renan, enquanto você dá um descanso pra tua internet, posso eu mostrar o que eu fiz aí no fim do dia? Pode, mostra aí. Lembrando que Por assim, favor. só fazendo um comentário em cima de tudo que o Renan falou aí. Renan, tudo que você falou aí é uma coisa simples, de uma visão bem clara, e tudo dentro de um contexto, né? Não é uma coisa Exato. simples de tipo assim, aqui é pão de compra, comprei, foda-se. Aqui é pão de venda, Não, eu de jeito nenhum. vendi, foda-se. Né? Tipo assim, pô, De jeito nenhum. existe todo um contexto para estar fazendo, né? Esse operacional, para estar fazendo essas operações, as tomadas de decisões ali naqueles momentos, né? Com certeza, tudo tem um embasamento, né? Tudo tem um embasamento. Tanto é que a venda aqui, quando perdeu a consolidação no começo do dia, falhar na venda aí, né? A gente ficou mais de olho e tal, fechamento do gap, tudo bem. Mas a gente já sabia que o contexto muito provavelmente seria comprador por causa da análise que a gente fez de um tempo gráfico maior, né? Então, assim, nada do que a gente faz é no achismo, né? Inclusive, isso é uma das coisas que eu sempre tento. Eu bato muito nessa tecla lá na sala, né, Rafa, para o pessoal sair do achismo, né? Parar de tentar adivinhar as coisas, né? Opere o que você consegue ver na tela, né? Extraia a informação da tela e opere o que você consegue ver. O que você acha que vai acontecer é outra história, né? O achismo ele realmente não funciona. Por exemplo, a operação que eu fiz ali na hora do almoço, né, que teve um insidezinho ali, eu acabei tomando um stopzinho bem curtinho, né, de 70, 75 pontos mais ou menos. E teve um cara que ele entrou junto comigo e ele simplesmente foi aumentando a mão dele assim fortemente, né? Ele perdeu uma grana absurda hoje, simplesmente porque assim ele estava achando, né, que o mercado não ia subir mais, né? Ele falou, pô, Rafa, você não acha que o mercado já subiu muito e tal? Eu falei, cara, não existe esse negócio de subiu demais, tá? Ele falou, porra, mas já subiu 1.000 pontos aí e tal, não sei o quê, 75 quando você vendeu não é um ponto bom? Eu falei, é um ponto bom, tá? Mas o mercado ele pode romper isso aqui e ele subir muito mais. Não existe um limite, assim, lógico que assim, tem os limites de alta do mercado, tá? Mas assim, o mercado ele é soberano, né? A gente tem que colocar isso na cabeça e você tem que olhar os contextos, né? Tipo assim, é muito difícil a gente realmente olhar para o mercado e a gente perceber que, assim, na grande maioria das vezes, a gente tem o quê? Um mercado mais de lado, tá? Comparado a esses dias aqui de tendência, tá? O mercado vai o quê? Na grande maioria das vezes é 80%, ele cria um range e 20% das vezes ele pega uma tendência. Então, como na grande maioria das vezes o mercado trabalha em ranges, mesmo que grande, as pessoas, quando vê o mercado assim numa tendência, porra, subiu 1.000 pontos, fala, cara, agora não vai subir mais, né? E a gente vê que o quê? Porra, depois desses 1.000 pontos, tá? Até o fim do dia aí, ó, subiu mais 1.000 pontos praticamente. E aí a pessoa olha e fala, porra, como assim? Né? Como é que o mercado faz isso? Cara, o mercado é soberano, simplesmente. Igual assim, quando eu voltei assim do almoço, né, que eu falei ele de novo, falei, quem teria coragem de comprar aqui no meio do caminho, né? Comprar agora ou vender agora, eu não lembro. Mas muita gente falou assim, eu não, tá? Porque de repente, não sei, a gente começa a olhar e fala assim, nossa, já subiu 1.500 pontos, será que vai subir mais? Ah, não, já subiu demais, né? Cria-se um viés na cabeça.
tá? Que é uma coisa difícil da gente realmente tirar, porque a gente não está acostumado, na grande maioria das vezes, na grande maioria dos dias, ver o mercado numa tendência muito forte desse jeito, tá? Garofim, manda ver aí. Boa, Rafa. Você é uma pessoa maravilhosa. Tá? Muito Estão vendo obrigado. minha tela aí? Vamos lá. Isso aí que o Rafa falou tem todo sentido. Eu acho que um jeito de você, talvez, ter uma visão de onde é suporte ou resistência pode ser da seguinte maneira. Eu vou primeiro mostrar rapidinho o que eu fiz hoje para entender o contexto, tá? Então, aquilo que o Renan falou, né? O mercado abriu num gap de alta, eu vi oportunidades de compra, tá? Aqui, isso aqui é 1 minuto, tá? Eu olho 5 e vou operando no 1. Então, logo que abriu, eu fiz uma comprinha aqui. Deixa eu pegar o Point of Fix, que vocês são tudo chique, eu quero usar também, né? Point Fix. Pronto, vocês gostam dessas frescuras, eu também vou fazer. Eu só odeio que ele abra, eu não sei onde está aquele quadradinho do diabo, qual das telas tá. Pronto, achei. Beleza. Pronto, pegar as flechas. O que eu fiz aqui? Fiz uma compra aqui, nesse fundinho aqui, imaginando a alta. Quando desceu, eu tenho um stop pensando financeiro aqui embaixo, fiz uma outra compra aqui, né? Compra boa, né? Acho que acertei legal o preço. Saí aqui. Eu não quis arriscar, comecei a olhar aqui e falei, pode encalacrar para baixo. Saí no meio, tá? Depois eu comecei a olhar e falei, vou tentar uma outra compra. Comprei aqui. Aí deu ruim, tá? Aí deu ruim. Eu comprei mais um tanto aqui. Ainda olhando para uma tendência macro de alta, desisti e saí aqui, ó. Beleza? Beleza. Aí eu falei, bom, vamos, tá voltando, vou tentar fazer alguma venda. Me dei mal, tá bom? Me dei mal, mas assim, tô operando no price action, me dei mal. Fiz uma vendinha aqui, um pouquinho mais aqui, estopei aqui. Aí eu desisti. Se você olhar o gráfico, ó, eu falei, deixa eu ver o que o mercado vai fazer. Aí ele estourou. Quando ele deu esse estouro, eu falei, deixa eu tentar achar um lugar legal para comprar. Eu só fui comprar aqui, ó. O Renan sabe, que eu falei para ele, só fui comprar aqui, ó. Eu fiz uma compra aqui. Aí eu comecei o quê? Eu tava negativa até aquela hora lá. Comprei aqui, saí aqui, comprei aqui, saí aqui, zerei meu preju. E aí fiquei olhando. Eu hoje estava no modo scalper, né? Eu hoje estava no modo scalper total. Aí fiz o quê? Comprei aqui, saí aqui, tá? Aí já comecei a ficar um pouco para frente. Aí eu comprei. Aí essa foi a última ordem. Essa foi a ordem interessante, né, Renan? Que a gente estava na sala. Quando chegou nesse ponto aqui, ó, a galera começou a falar, agora acabou a tendência, né? Olha só, o que o Renan falou. Aqui já falhou em renovar topo, já fez um fundo mais baixo que esse fundo aqui, já veio aqui. Mas eu mesmo assim, foi o que eu falei pra galera, o mercado, o que eu acho, tá? Renan, me ajuda aí, Rafa. O mercado tem inércia. Depois de uma compra desse tamanho, dificilmente ele vai sair e derrubar tudo, a não ser que tenha sido um movimento muito artificial. O que eu não acho que foi, a compra foi pesada. Então o que eu pensei na minha cabeça? O mercado está comprado. Cair tudo, difícil, eu acho que é a menor das probabilidades. Ou ele vai dar uma correção mais funda para subir de novo, ou ele vai entrar numa consolidação. Então o que eu fiz? Foi a minha última operação do dia. Comprei aqui, vou pagar tudo aqui. Comprei aqui, aí o mercado começou a vir para baixo, só que eu já estava planejado em estopar aqui, ó. Se o mercado viesse aqui, eu estopava. Mas aí ele veio aqui, me deu uma oportunidade, comprei um pouco mais, saí aonde? No meu ponto de entrada original. E fechei meu dia. O mercado ainda foi mais para cima. Por quê? Porque para mim, o mercado vir para baixo aqui que nem louco era a menor das probabilidades. Ou ele ia ficar de lado aqui, ou ele ia fazer uma correção mais funda, como ele fez, né, Renan? E se a gente olhar aqui esse negócio, esse bicho aqui, ó, o que é isso num contexto puro de price action? Isso aqui, pessoal, é se você olhar aqui, isso aqui é um tight channel, tá? E aí se você vai olhar para trás, o que é um tight channel? É um canal estreito.
Se você olhar para trás ainda, agora ele pode estar fazendo um broad channel para vir fazer um movimento maior. Ficou mudo aí, garoto? Garofinho. Zica lá. Essas mudo aí. internet estão tudo da Xuxa hoje, hein? Vou te Não, falar. ele foi falar mal do seu, né? É, aí, ó. Ele tá... Pago pela mesma moeda. Após que é o microfone dele que acabou a bateria. Deve ser. Esse cacete desse porra desse headset que ele desliga, porque vocês não estão falando comigo, e o cacete do headset desliga, velho. Então tá bom. Vocês ouviram até que parte? Esse headset dos diabos. Não, sabe o que tem que fazer? Eu tenho que deixar uma música baixinha tocando para ele nos ligar. Porque não, mas tá bom. Ele não ouve nada. Eu falo com você, então. Eu falo com você, tá bom? Tá, não, eu acabei já. Até onde vocês ouviram? Ué, como é que você acabou, então? Não, eu acabei... Até onde vocês ouviram? Até quando você começou a desenhar o Broad Channel. Então, o que eu falei aqui? Deixa eu deixar uma música bem baixinha que ele não vai desligar. Pronto. Agora ele não desliga mais, está tocando um negócio no ouvido. O que eu falei é que, se você olhar agora de longe, agora é fácil, né, Garuf? Mas pense o seguinte, isso aqui agora pode ser um broad channel. Se o mercado amanhã abrir descendo, ainda tem oportunidade de compra nessa região, para ele continuar para cima. Só eu, Eduardo, se ele perder essa região, aí eu começo a pensar em venda. Veio aqui corrigir aqui, eu ainda penso em compra. Tá? Porque, e aí uma outra coisa, tá, o Renan e Rafa, que eu penso assim, cara, como é que eu quero só vender e comprar em suporte e resistência? Como é que eu faço? Que nem o Rafa faz. Cara, o mercado rompeu o quê? Na minha visão, Renan, você me corrige. Ó, põe para trás o gráfico assim, ó, tô num minuto, beleza? Aonde era, na minha cabeça, aonde era range? Aonde era consolidação? Era essa região aqui, ó. Tá meio torto, tá? Mas era essa região aqui, ó, tá? Eu era ruim de aula de artes. Rompeu aqui, velho, ele perdeu uma consolidação importante aqui. Beleza? Eu quero vender. Para mim, bicho, é esse quadrilátero aqui. É uma região boa de começar a pensar em vender. E se você for olhar o que ele fez aqui, foi justamente o quadrilátero que ele passou a começar a ter dor de cabeça. Aqui, para mim, é vazio. Isso aqui tudo é um vazio. Aí você fala, cara, ainda tô com dúvida. O que eu faço? Foi num time maior, 5 para trás. 15 para trás. Tá ficando mais fácil de ver o range agora? É mais fácil de ver ainda? 60. Olha o 60. Fala se isso aqui agora não parece para vocês uma consolidação facinha aqui, ó. Isso aqui não parece agora, ó. Amanhã, Renanzinho e Rafa, para mim ele tem uma missão. É esta missão aqui, ó. Minha cabeça. É esta missão. Olha onde ele está. Esta é a missão. Né? Se ele ganhar aqui e fizer pullback subir, filho, é para fechar o ano. Entendeu? 90 mil pontos. Não sei, mas é capaz de ir lá para 78 de novo, 77. Vai saber o que eles querem fazer nesse fim de ano. É só isso, galera. Não tá achando uma resistência importante? Vai aumentando o tempo. Não é o jeito que o Rafa faz, tá? É o jeito que eu faço. Eu vou aumentando o tempo até eu ver uma consolidação. Aqui vocês veem uma consolidação agora? Agora vocês veem. Então traça o suporte aqui, sabe? Resistência, suporte, trabalha isso. Não é o jeito que eu faço, garoto, mas é seguir na mesma linha, né? Porque igual... Olha 60 às vezes, não olha? Não, é igual eu mostrei pra galera, e eu tava falando hoje isso aí na sala pro pessoal, né? Falei assim, esse negócio aqui, né, ele passando essa região aqui, o alvo dele é lá para os 60 minutos. Por quê? Porque a alta tá forte pra caramba, eu tô vendo que os 5 minutos tá muito fraco para segurar, né? Não tem ali, não tem lugar ali que realmente eu vou olhar nos 5 minutos e eu vou encontrar ali um movimento e um ponto que o mercado ele pode realmente assegurar de verdade para tentar uma reversão. Para um enrosco, sim. Para um enrosco, sim. Uns 5 minutos. Mas eu até falei, pelos 60 minutos, o negócio é para ir lá, né? E na hora que ele chegar ali vai começar a decidir se ele vai se manter acima ou abaixo daquilo. E ele foi lá no topo dos 60 e brigou acima de novo.
né? Até perguntaram, Rafa, como é que você sabe que uma tendência acabou? Ó, na minha opinião, quero que o Renan fale a dele e o Rafa dele. Na minha opinião, Vamos é lá. isso aqui, ó. Tá, aqui, ó. Eu tô num minuto, tá? Tem bastante tendência, beleza? Aqui é uma Tá bom. tendência de baixa. Legal? Ó, que beleza, tendência de Certo. baixa. Aqui, vou desenhar aqui. Tá tocando música agora, Rafa. Fica tranquilo que não vai mais cair meu headset, tá? Não, mas tudo bem, meu. Eu quero falar com você, não posso? Ah, esse cara tá. Olha aqui, ó. Ó. Teoria de Dow. Tá caindo aqui, certo? Ah, Onde ele tem topos mais baixos importantes? Aqui. Veio aqui o bagulho. Pivotou, subiu, acabou a tendência, velho. A tendência acabou aqui, ó. exatamente. A minha Acabou visão é exatamente igual. É isso. É assim acabou a tendência. Ah, mas será que não pode só subir um pouco para cair de novo? Pode. É o que fez o índice hoje. Chegou no fim do dia, desceu um pouco para subir de novo. Por quê? Porque esse trem tá foda, velho. Uma dica que eu dou, Rafa, assim, para mim mesmo, inclusive. O negócio, olha para trás do gráfico. O que é? Ah, vem vindo em queda. Pô, mas agora tá subindo. Tá bom, tenta comprar, mas não vai achar que o bagulho vai lá em cima de novo. Olha para a esquerda e vê de onde o negócio vem. Se você vê que tá dando uma chance de venda, continua no trem que estava maior. Eu sempre tento olhar pro trem, como fala no mineiro. Qual que é o trem mais forte que tá? Ah, o trem mais forte é de venda, é de compra. Qual que é o trem mais forte? O trem mais forte é de compra. Então eu vou comprar. Vou tentar achar compras interessantes, até ele fazer uma reversão realmente primária, né, Renanzinho? Fala da reversão primária aí, Renanzinho. Não, eu acho que é por aí, cara. Não tem muito o que querer complicar, né? A gente tem que tentar manter as coisas simples, né? A maneira que eu vejo é muito parecida, inclusive a maneira que eu desenhei nos 5 minutos aí, né? A inversão de topo e fundo que aconteceu no fundo do dia hoje, no final da perna de alta, depois no final da correção de novo, para inverter para alta de volta, foram todas iguais, falha de topo e rompimento de fundo, ou falha de fundo e rompimento de topo. É assim que eu vejo inversão, né? E confirmo com os dois candles seguintes depois do rompimento. Então, de certa forma é bem parecido, né? Só que eu costumo sempre olhar nos 5 minutos, né? Tendência eu sempre, do intraday, eu observo pelos 5 minutos. Eu padronizei sempre pelos 5 para não complicar. Aí vai do contexto do que você quer operar, do tamanho de ordem que você quer fazer, né, Renanzinho? Com certeza, né? Nada no mercado é uma receita pronta, né? Exato. Receita pronta não existe. Mas tudo que a gente tá falando aqui até agora, para mim essa live inteira, ela tá muito em volta de uma coisa que ninguém dá bola, que é a teoria de Dow. É a coisa mais antiga e mais linda que tem. E se você fizer uma live falando teoria de Dow, não entra ninguém. Aí você quer fazer uma live falando de setup, venha conhecer meu setup. Porra, todo mundo quer conhecer o setup, mas não adianta, cara. O Rafa faz o jogo dele, ele entende, ele lê o contexto, mesmo que seja de maneira automática. Ou vocês aprendem esse troço aqui, velho, de ler fundo e topo, rompimento e tal, para entender para onde está andando o trem. Aí, bicho, você quer comprar suporte de resistência, rompimento de LTA, você tem um monte de operacional. Um monte de operacional, e lembrando que a gente tem a hora, o momento certo de fazer esse operacional, né? Não é simplesmente, igual eu falei ali, alta toda, né? Eu tive vários pontos ali de venda dentro de resistência. E não vendi, né? Não vendi. Então, é aquele negócio, né? Eu acho que o mais importante é você entender o contexto, entender o mercado que você está operando. Como você vai operacionalizar esse contexto é o que vai de cada um, né? Aí entram os setups, assim, aspas, não gosto dessa palavra, não gosto de setup, mas aí entra o operacional da galera, né? Eu acho até que quem tem um setup mais engessado, baseado até em indicador, em algo nesse sentido, se começar a aplicar o contexto, né, a usar o contexto como filtro para fazer as operações, eu acho que melhora e melhora muito, né? Porque o que acontece? Como você vai operacionalizar, né, o seu contexto, o contexto que você está lendo, tanto faz. Inclusive, Brooks fala isso no curso dele. Né? Ele fala o seguinte, cara, você pode ver as coisas de diferentes formas. Você pode ver um high 1, high 2, e depois mais um high 1, high 2, ou você pode ver um high 1, 2, 3, 4, tanto faz. High 5, que era aquele programa infantil. High 5, aquele programa? Five, né? Da menina que dançava, o High 5, pô. Não importa como você vê o negócio, quer dizer, importa, mas não importa tanto quanto o contexto, né? Ele diz que o mais importante é o contexto. Inclusive, quando você para. Antes de você falar, já vou acabar.
Já vou Cara, acabar, já vou não, acabar. você vai acabar, você vai parar agora. Só pedir pra galera, por favor, se isso foi útil pra vocês um pouquinho, dá um like pra nós. Bota um like aí na conta. Não vou pedir nada pra vocês, vai. Porra, 190 bicho. like. Sabe o que eu acabei de perceber agora? Eu vi ali no chat alguém falando assim, quem é Heraldo? Aí eu fui caçar no chat aqui Eu tô pra ver se logado o com o Toru Heraldo. tava na live. Aí eu percebi, assim, que o Toru, ele veio aqui no meu QG, e aí ele logou o Gmail dele aqui no Google Chrome, né? E aí tô como Heraldo aqui. Você Parabéns. virou Toru. Então Fala, hoje eu sou o Heraldo. E aí para concluir o que eu tava falando, o Brooks inclusive fala que às vezes você tem algum sinal de entrada, né? Ele fala muito de signal bar, entry bar. Às vezes você tem esses sinais, eles nem são tão bonitos, né? Você olha para eles e fala, mas não, tá meio feinho isso aqui. Mas se o contexto for bom, você pode entrar mesmo assim, né? Ou seja, clara, ele é enfático quando ele fala que a leitura do contexto é o que tem de mais importante para você entender o mercado. E eu concordo de cabo a rabo com ele. Eu acho que você entendendo o mercado que você está operando, você consegue melhorar e muito o seu operacional. Acabou? Acabou. Era isso. Falei que eu tava acabando, pô. É só isso que você quer falar? Era só isso. Renan, ele fala bastante, né? Parece E o assim, Garuf, né? não, esse negócio de sniper que a gente tá falando de contexto, o que a gente tá tentando mostrar pra vocês, galera, fundos e topos e pra onde tá indo, é justamente pra você ler o contexto, pra você não sair entrando em qualquer lugar. Uma coisa que o Rafa faz, que eu acho que ele não, que ele fala do jeito dele, e muitos caras fazem que operam price action, tá? A maioria dos caras que ganham dinheiro com price action fazem, é não operar meio de gráfico. Se você tá no meio de uma briga, você tá numa consolidação. Se você não sabe dizer para onde está indo a tendência, você está no meio de uma consolidação. Se está no meio de uma consolidação, o que você faz, Renan? Buy low, sell high, scalp. Que é o quê? Compra no topo, vende no fundo, busca um alvo curto. Virou tendência? Procura tendência. Surfa a tendência até uma resistência, um ponto importante. Chegou no ponto importante, realizou o lucro, viu se está tendo um sinal que vai reverter, mete venda, vende. Não vai reverter, tenta comprar num ponto que você possa comprar. Entendeu? Mas não fica vendo um monte de barra enorme na sua cara, um mercado que quase não deu pullback. Olha o índice hoje, gente. Dá um pullback de uma barra. Entendeu? Então, por favor, vamos tentar entender o que o mercado está fazendo. Essa leitura de contexto é a coisa mais importante que vocês podem aprender. Tá bom? Com leitura de contexto certa, você pode operar cruzamento de média, que dá certo. Garanto. Pode pôr Verdade. duas Pode. médias aí e vai dar certo. Tá? Rafa. Cara, eu acho que era isso, né? Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta aí? Em relação ao que a gente está falando aqui? Vocês conseguiram entender? Deu para entender? Deu para pegar as coisas? Né? 372 pessoas aí, 249 likes. O que a gente pode... Que dica boa de teoria de Dalton, perguntando aqui, livro que fala bem da teoria de Dalton. Aquele que você tem, Rafa, fala? Análise técnica da tendência das ações. Análise técnica da... Eu vou mostrar aqui, ó. Análise técnica das tendências das ações. Tá? Esse livro aqui, ele é a Bíblia, né? A Bíblia da análise técnica. Robert Edwards, John McGee e o Bassett aqui, tá? Esse livro, o Carlito gosta muito desse livro aqui, tá? E a pessoa que mais foca para mim em teoria de Dow dos meus amigos é sempre o Carlito, né? Carlito, O Robert tanto que ele Edwards é considerado um dos pais do price action. Na verdade, para mim, o Edwards e o Magui, eles são os pais do price action, né? O Brooks, ele veio da escola aqui desses caras aqui, ó. Ele virou um especialista, como o Rafa é um especialista. Ele virou um cara bom lá nos Estados Unidos. Lógico assim, porra, livro grosso da porra, né? Você já leu isso aqui, Rafa? Não. Mas eu tenho aqui, né? Porque eu ganhei. Mas eu já dei uma folheada, vi algumas coisinhas e outras, né? Porque também livros de mercado financeiro, esses livros de análise técnica, esse tipo de livro assim, não é livro de você ficar lendo, né? Tipo, ler igual um livro de história, tá?
São determinados assuntos em que você começa a ler e entender sobre os assuntos que têm focados ali para a gente operar dentro do mercado mesmo. Eu acho que não tem livraria, perguntaram se tem. Não tem livrarias normais. Não tem. Tem numa livraria que chama Timing. Eu vou colocar aqui para vocês o link. É caro esse livro, galera. Tá? É caro mesmo. É 300 maçaroles, tá? Mas eu ganhei do Márcio Noronha esse livro aqui. Já leu, Rafa? Eu acabei de falar sobre isso. Se você não escutou... Eu não escutei, que eu estava procurando a livraria. Ah, você não prestou atenção, né? Depois você assiste a live de novo, aí você... Eu tô saindo, então eu vou voltar o vídeo para ver e daqui a pouco eu volto. Ai. E aí? Nesse momento que eu fui pegar o livro ali, teve perguntas ou não? Renan, você está monitorando as perguntas aí? Eu tô respondendo o chat aqui, mas por enquanto não encontrei perguntas. Como vocês identificam a força para uma direção? Tamanho dos candles, sombras? Pergunta do Newton Silva. Como é que a gente o quê? Como vocês identificam força para uma direção? Tamanho dos candles, sombras? Para mim, o tamanho dos candles é importante, mostrar o momento. A galera tem muito medo, às vezes, de entrar comprado porque tu fez uma barra muito grande e, às vezes, é a barra para comprar. Tá? Não quer dizer que eu compro. Na verdade, daria para fazer um outro webinar só falando disso, né? Porque dentro do contexto, aí se a gente passar a falar, por exemplo, de signal bar e entry bar, né? Daria para a gente falar algumas horas só sobre isso, né? Mas assim, o tamanho dos candles para mim é muito significativo. Quando você tem um breakout, por exemplo, você tem uma tendência de baixa muito bem configurada, sendo no broad channel, né? Num canal largo, muito bem definido, e você acaba tendo um rompimento desse canal, né, junto com o rompimento do último topo, com muita força, dois candles, por exemplo, compradores, um que rompe, outro que vem depois do rompimento muito forte também, né, esse é um cenário, por exemplo, que eu não penso em venda, mas nem a pau, tá? Eu só penso em comprar, né? Aí a gente já começa a falar um pouco de Major Trend Reversal, né, Garuf? Que também, quem quiser pesquisar aí depois, MTR de Brooks, para entender um pouquinho. Podia falar em português, já né? começa... Major Trend Reversal é reversão primária de tendência. Ah, tá bom, obrigado. Primária de tendência. E aí você começa a entender que o contexto que era vendedor, ele passa a ser comprador a partir de um determinado momento. Por quê? Por causa dessa reversão e também por causa da força que foi mostrada nessa reversão. Né? Ou seja, pelo volume, pelo tamanho dos candles. Né? Eu nem olho o volume, tá? Mas pelo tamanho dos candles você já consegue ter uma ideia de se aquela reversão ela pode render uma outra pernada boa ou não. Né? Então, sim, tamanho dos candles eu olho muito, sim. Muito bom. Respondendo a Mônica, que me perguntou se eu posso falar por que eu estou operando no 1 minuto e não mais no 5, eu também olho 5, olho os dois, tá? 1 minuto eu só faço um fine tuning, porque na minha cabeça, mas isso é uma prática que eu fiz. Eu olho 5 candles de 1 minuto e eu compilo de 5 na minha cabeça. E aí eu consigo ver. Sabe quando a gente vê um candle de 5 minutos sendo formado? Mas quem está prestando atenção vê, né? E vai para cima. O candle de 1 minuto, no fim, ele acaba imprimindo o que fez um de 5. O sentimento dos últimos 5 minutos. É para isso que eu vou no de 1. Não sei, Renan, se para você é semelhante essa sensação. Eu não uso exatamente para isso, né? Eu uso um para fazer a entrada, mas sim. Né? Mas sim, ele vai representar a formação daquele candle, né? Tanto é que, por exemplo, quando a gente faz uma entrada na sala, às vezes o pessoal fala, Renan, tem um inside ali, né? Aí eu vou para 1 minuto e falo, pessoal, tem uma venda ali no rompimento do preço tal. Aí o pessoal fala, mas por que formou o inside? Você vai vender o inside? Na verdade não é o inside, indiretamente é. Né? Mas dá um feeling, né? Comportamento não só o feeling, mas por causa do comportamento do preço do minuto. Tecnicamente, o 1 minuto me deu um padrão que me abre uma venda. Né? E aí, se eu olhar isso nos 5 minutos, acaba sendo às vezes um inside candle, um spinning top ou algo nesse sentido. Entendeu? Então, sim, o 1 minuto ele mostra, né, com uma série de candles de formação, né, da qual resultou o candle de 5. Então, sim, concordo com você. Estão falando aqui pra cacete, hashtag aula de Brooks. Só, galera, deixa eu explicar um negócio pra vocês.
as coisas têm que acontecer passo a passo. Para quem já fez o curso do Rafa, para quem aprendeu a teoria de Dow, para quem está na sala com o Renan e tal, vocês já estão chegando num nível muito legal. Quer aprender Brooks para ter outras técnicas, que não ficam Brooks para aprender técnicas? Pode, mas, cara, o conteúdo do cara é grande. Não dá para fazer uma live falando, porque, cara, é tanta entrada que ele vai te dar. Por isso, quando o Rafa fala que ele faz o simples, que não é fácil, mas ele faz o simples, porque o Rafa ele escolheu algumas maneiras dentro do price action de operar, algumas que o Brooks opera, exatamente igual. O Brooks opera algumas coisas exatamente igual ao Rafa. Mas o que o Brooks te dá? Ele te dá tanta coisa para você fazer, que eu até falei com o Renan sobre isso, que às vezes é melhor a gente escolher algumas e ficar em algumas. Eu mesmo faço algumas coisas que é meio uma mistura com o Rafa, com algumas coisas que eu aprendi e tal. Assim, é difícil fazer uma live falando do cara, tá? Eu, se fosse vocês, não tem como. Uma não dá. Eu, se fosse vocês, assim, o que eu faria? Vai aprender teoria de Dow sério. Pega a live, procura tópico no Google, procura live, vai aprender teoria de Dow sério, olha para um gráfico, começa a entender fundo e topo, começa a entender quando aquela tendência quebrou. Entendeu? Vai aprender com o Rafa um pouco o operacional dele, junta com conhecimento de teoria de Dow, entra na sala do Renan e, cara, e tenha paciência, senta na mão e espera a entrada certa. Eu garanto que vocês vão ganhar dinheiro. Tanto é que lá na sala... Não é speech de venda, não. Não é speech de venda, não. É sério que eu tô falando. Não, isso a gente pode trazer daqui a um tempo o pessoal que tá acompanhando a sala lá. Tem gente que tá um mês e pouco depois que eu entrei e já tá fechando o mês positivo. Sem seguir call. Sozinho, operando sozinho. Então, o pessoal da sala pode falar por ele mesmo, né? A gente não precisa ficar fazendo... Porque realmente tá aprendendo, né, Renan? Realmente tá aprendendo. Exatamente. E a sala deles, lá do Rafa e do Renan, não é sala. Deixa só eu falar agora. Eu falo pra caralho. A sala deles não é sala giradora. Não é sala que quer mostrar pros outros que fez 10 mil pontos. Entendeu? Não é esse o objetivo, gente. Não é esse o objetivo. Né? Então, é para ir tranquilo, operar tranquilo, na hora certa. Entendeu? Fala, isso aí. Eu fazer 10 mil pontos no mês não muda nada na vida de ninguém. Agora, eu ensinar o cara a tirar 2, tirar 1,5, tirar 3, isso muda a vida de quem tá lá. Né? Então, eu tento fazer diferença pro pessoal que acompanha lá. Né? E falando sobre Brooks, né, que você estava falando que não tem como fazer em um webinar só, tanto é que é por isso que eu aos poucos estou aplicando, né, algumas coisas de Brooks pro pessoal. Né? No começo eu só falava de inversão de topos e fundos do minuto, depois comecei a falar de wedge, aí comecei a falar de fall through, aí comecei a falar de tree pushes, e assim vai. Devagarinho eu vou começando a introduzir a técnica pro pessoal conseguir aprimorar aos poucos a leitura de mercado. Não tem nem como, por exemplo, eu chegar lá na sala e começar a falar de wedge com final flag, tree pushes, na resistência, saindo de um broad channel para fazer um MTR. Pronto, ninguém entendeu bulufas. Ninguém entendeu bulufas do que eu tô falando. Né? E eu não quero isso, eu quero que o pessoal entenda e aprenda a se virar sozinho. É por isso que até na sala eu tô fazendo isso aos poucos. Né, pessoal? Então fazer um vídeo, mesmo que seja 1, 2, 3, 4, 5 vídeos, ainda é pouco pra gente explicar tudo. Tá? Porque, para vocês terem uma ideia, o curso dele passa de 200 horas, né, Garuf, de aula, então... Uma coisa eu garanto para todos. E aula programada, né? Uma coisa eu garanto para todos, price action funciona, eu sou testemunha disso, Renan também. A gente, juntos, está estudando muito e aprendendo, tá? Eu sempre quis desvendar qual que era o feeling do Rafa, e eu estou desvendando. Aprendendo. Não, mas eu estou aprendendo algumas coisas que o Rafa faz instintivamente. Tá? Porque realmente é difícil, porque é difícil a gente explicar o feeling, né? É difícil. Então, o Brooks, ele provavelmente é o cara que mais tenta explicar o feeling, mas só que é tão complicado que você se sente um bosta e quer se jogar da janela. Tanto é que para aprender o Brooks, você tem que colocar tela protetora em casa, que você quer morrer, que você fala assim, não é possível, eu não entendo o que os caras falam. É muito complicado, gente. Dá para ser mais simples? Eu acho que dá pra gente fazer de uma maneira mais simples, passo a passo. É o que a gente vai tentar fazer, o Rafa, o Renan e eu, ao longo do tempo, fazer isso mais passo a passo, tá? Então, é isso. Para quem perguntou, pessoal, a sala eu e o Renan todos os dias, tá? Na Modal, na área, dentro da área logada, tem lá a live, vocês podem entrar lá, tá escrito Sala Rafa Trader, e tem eu e o Renan todos os dias lá, ajudando e orientando vocês aí para a gente fazer um aumento de performance, um ensino para vocês bem legal, né?
Esse 2018 aí a gente vai arregaçar a boca do balão aí. Vai nego ficar cabuloso ali. Tomara. Tomara. Se depois de 1 mês e meio já teve gente fechando o mês positivo aí, eu boto fé, viu? Eu boto fé. São 30 dias gratuito, pessoal, e depois você paga um negócio ali que é irrisório, né? Para quem pensa em realmente ser trader de verdade, a gente ali faz praticamente aula todo dia. Tá? Eu Mas quero deixar claro que eu sou isento, eu não sou a Modal, eu não sou o Rafa, eu não sou o Renan. Eu sou um cara, sou um trader, sou amigo da galera, curto a Modal bastante, sou do Esquadrão, o meu negócio é o SST, tá? E eu te digo o seguinte, a galera fala, pô, mas custa a sala. Na Modal custa a sala. Você vai entrar na sala, você vai entender porque custa. E que custa barato, velho. Na boa, bicho. Eu preciso de um cafezinho por dia menos. Então, assim, custa por quê? Sala gratuita, galera, no geral, o cara. Gente, o Rafa, as pessoas têm que, assim, as coisas custa infraestrutura, custa as coisas. Então, em vez dos caras terem que ficar girando vocês para dar grana para corretagem, eles vão cobrar um valor irrisório para custear isso. Entendeu? E tem um educacional para vocês não morrerem na praia, para vocês continuarem operando, continuarem ganhando dinheiro e, obviamente, dando dinheiro para modal e tudo mais. Mas, assim, não é para ganhar no giro. Girar é estressante, viu? Né, Rafa? Girar é estressante. Você fica o dia inteiro. É estressante. Se a modal depender do giro que eu faço na sala, ela tá fodida, porque. Nossa Senhora. Eu não giro ninguém. Eu faço 1, 2 operações por dia lá na sala com o pessoal. E assim, a questão da sala ser paga, eu até prefiro que seja paga do que uma sala aberta, né? Porque aí quem tá lá na sala e quem acompanha é quem tá realmente dedicado, né? As pessoas que começaram a fechar positivo lá acompanhando a sala, eu e o Rafa ensinamos alguma coisa, porque essas pessoas estão comprometidas, elas têm mérito nisso, entendeu? E quem não tá comprometido, não, às vezes entra lá, dá uma zoada, vai embora, acabou, né? O que não acontece lá na sala, né? Todo o pessoal que tá lá e que paga para acompanhar, compreender, né? E a gente tá comprometido em ensinar. Eu tinha uma imagem aqui muito boa, cara, que o PV fez em relação à sala, mas perdi. Parabéns. Boa. Você é muito burro. Só? Deixa eu Coisa vou. linda. Podem falar mais um pouquinho aqui que eu quero achar a imagem, que eu quero mostrar essa imagem aqui. Não, acho que é isso. Aos poucos, gente, tá? Para quem perguntou do Albrooks também, eu tentei aprender Albrooks 1 ano atrás, não consegui nem fazer o primeiro módulo. Tudo tem seu momento, tá? Vai devagarzinho, aprende o básico do DAO de novo, tô repetindo, aprende o básico de DAO, aprende um pouco o que o Rafa faz, vai lá na sala, aprende com o Renan, e devagar vocês vão fazendo. Tenta fazer. Se vocês virem que o Renan não está entrando numa operação, nem o Rafa, vocês estão pensando em entrar, põe no chat, vê o que o Renan acha, vê o que o Rafa acha. Tentem fazer sozinhos devagar, aos poucos, e vocês vão conseguir. Aqui, ó, achei a imagem. Tava no celular, tive que mandar pro Garuf para poder. Cadê? Ah, boa, aí, essa é muito boa. Aqui, ó. Aí, ó. Tá? O que é 20 pila por mês aí? Mas se bem com um hamburgão desse aí, hein? É mesmo, né, velho? É melhor comer um hamburgão do que ficar vendo nós, né, Renan? Rapaz, deu até fome agora. Então tá bom, galera. Eu acho que é isso, tá? Galera, essa aqui é a nossa última patada do urso desse ano de 2017, tá? 2017. Então, a gente queria agradecer a todos vocês aí por esse ano juntos, né? A gente pegou o final desse ano junto aí e poder contar com vocês aí nesse ano de 2018 aí, tanto lá na sala da Modal como nas patadas do urso aí.
Eu, Renan, Garuf também. E é isso aí, tá? Aproveitar e desejar um Feliz Natal para todos vocês aí, família de vocês aí. Ó, a Simone aqui, ó. E é isso aí. Renan e Garuf, por favor. Renan. Rafa, só tenho a agradecer, né, a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez. Agradecer você, agradecer a pessoal da Modal, né? Também por disponibilizar aí o canal para nós e agradecer principalmente o pessoal, né, que tem acompanhado a gente aí, mais de 300 cabrunco ainda online aí, né, acompanhando a gente. Obrigado também, Garuf, meu grande amigo Garuf, por participar conosco desse webinar. Sempre um prazer tê-lo presente. E é isso aí. Um bom final de ano para quem vai entrar de férias agora, né? Nesse final de semana. E ano que vem estamos aí de volta com toda a força. É isso aí. Fala, Garufinho. Queria agradecer, Rafa, mais uma vez pelo convite, a Modal, você e a Modal pelo convite. Espero poder ter contribuído de alguma maneira com a galera. A gente está sempre compartilhando o nosso progresso, né? Para a galera ver que todo mundo aos poucos vai evoluindo, cada um no seu tempo, tá? Fico sempre à disposição da galera. Quem quiser me achar, às vezes eu tô lá na sala com esses dois coisas lindas de Jesus, lá na Modal, né? E tô lá no Esquadrão, tá? Quem não conhece, vai lá, vai no nosso canal, vai lá no nosso site, se inscreve no Esquadrão. E tem um grupo lá também bem legal. Rafa e Renan são membros, são soldados do Esquadrão, tá? E é isso aí. Eu desejo a todos que estão aí, todos que gostam da gente estão aí. Você vê, a gente está dando tchau e tem mais 300 caras aí. Isso é muito legal de ver. Queria desejar a todos um bom ano, né? Um Feliz Natal. Aproveitem com a família, não fiquem ansiosos para chegar logo segunda-feira, para terça-feira para operar, e não fiquem putos que segunda é feriado. Aproveitem os momentos de descanso, que é por eles que a gente está no mercado, para ganhar dinheiro, para curtir os momentos de descanso. Aproveitem cada momento da vida de vocês. Muito obrigado. É isso aí. Um beijo no coração. Show de bola. Galera, amanhã então, tá? Amanhã tem sala, hein? Tá? Amanhã tem sala e semana que vem tem sala ainda também, tá? Mas para quem a gente não conversar amanhã, a gente já deixa aí o nosso Feliz Natal para vocês e toda a família de vocês. Tá bom? Boa noite para todo mundo, bom descanso. A gente se vê amanhã, 9 da manhã. E é isso aí. Um abraço para todos. Valeu. Bora pro game, porra.